Olá, galera do Periscope, bom dia, como é que tá? Todo mundo já antenado aí? Quinta-feira, dia 1º de outubro, estamos no primeiro dia do mês e na reta final do ano de 2015. Eu vou dar sequência com vocês no dia de hoje, analisando artigos do Código Penal. Vocês que estão me seguindo a partir de agora ou a partir de ontem tivemos vários seguidores novos, estamos trabalhando aqui no Periscope uma dica a respeito de um artigo do Código Penal por dia. E eu me comprometi com vocês que eu vou continuar nesse ritmo até o último artigo do nosso Estatuto Repressor. Hoje, o artigo a ser comentado com todos vocês, olha só, galera de Teresina, Guaratinguetá, o artigo a ser comentado com vocês é exatamente o artigo 16. O artigo 16, que trata do arrependimento posterior. Ontem nós vimos o artigo 15. Ontem nós estudamos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Hoje nós vamos estudar o artigo... ontem estudamos o artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Hoje vamos estudar o artigo 16. Ontem nós estudamos a ponte de ouro. Hoje nós vamos estudar a ponte de prata. Repetindo, ontem nós estudamos a ponte de ouro. Hoje vamos estudar a ponte de prata. Espera um pouquinho, Rogério. Então, o artigo 15, que trata da desistência voluntária e arrependimento eficaz, é chamado ponte de ouro, sim. E o artigo 16, que trabalha o arrependimento posterior, é chamada ponte de prata? Exatamente. Vejam, o artigo 16, em resumo, anuncia o seguinte: aquele que, antes do recebimento da denúncia, reparar o dano ou restituir integralmente a coisa, voluntariamente, em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem direito a uma redução de pena. E essa redução de pena será maior quanto mais rapidamente o agente, repito, num crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparar o dano ou restituir a coisa. Tá ok? É aqui a ponte de prata. Primeiro alerta que eu gostaria de fazer. Reparem que no arrependimento posterior, o arrependimento ocorre depois de consumado o crime. Por isso, arrependimento posterior. O agente, depois de consumado o crime, mas antes de recebida a denúncia, se arrepende e voluntariamente ele repara o dano ou restitui integralmente a coisa. Compreenderam? Então, o arrependimento posterior é um arrependimento que surge pós-consumação e antes do recebimento inicial, diferente do arrependimento eficaz do artigo 15. No artigo 15, o arrependimento eficaz ocorre após a execução, mas ele consegue evitar a consumação. Entenderam a primeira observação? Vejam, eu falei que no arrependimento posterior ele tem que se arrepender depois da consumação e antes do recebimento da denúncia. E antes do recebimento da denúncia. Não é até antes do oferecimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia. Tá ok? Agora, uma questão interessante. Rogério, o arrependimento posterior, ele é comunicável aos demais concorrentes do crime que não tenham se arrependido? Por exemplo, olha só. Fulano e Beltrano furtam um veículo. Depois que o crime se consumou, fulano se arrepende voluntariamente, não precisa ser espontaneamente, voluntariamente, vai lá e devolve o veículo ao seu proprietário. Fulano se arrependeu, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele restituiu a coisa antes do recebimento da denúncia. Tem direito ao arrependimento posterior? Tem. E Beltrano? Beltrano que não se arrependeu. Aliás, Beltrano ficou louco da vida quando soube
que fulano tinha devolvido o veículo furtado. Beltrano tem direito ao benefício? Tem direito à redução da pena? A doutrina é divergente. Uma primeira corrente entende que o arrependimento posterior é subjetivo, portanto incomunicável. Uma segunda corrente, que é, pasmem, a que prevalece, diz que o arrependimento posterior é objetivo, circunstância comunicável aos demais concorrentes. Bom, fiz aqui um resumão, galera de Alfenas, Minas, fiz um resumão a respeito do arrependimento posterior. Qual é a dica que eu tenho para dar? Cuidado. O arrependimento posterior do artigo 16, eu já disse e vou repetir, trabalha uma causa de diminuição de pena, causa geral de diminuição de pena, aplicável para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, cuidado. Tem hipóteses especiais em que o arrependimento posterior não só diminui a pena, mais do que isso, extingue a punibilidade, às vezes coroada com perdão judicial. Rogério, me dá exemplos. Então vejam, te dá um exemplo de hipótese em que o arrependimento posterior, mais do que reduzir a pena, extingue a punibilidade. Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 3º. Quer um outro exemplo? Crime contra a ordem tributária, a reparação do dano. Quer um outro exemplo? Apropriação indébita previdenciária. Vejam que nessas hipóteses, o arrependimento posterior, mais do que sofrer uma diminuição de pena, ele acaba sendo atingido por causa extintiva da punibilidade. Eu, desse modo, encerro as dicas que eu tinha para dar a respeito do artigo 16, um vídeo até um pouco mais demorado, espero que isso seja cobrado no seu concurso. Nós aprofundamos, na medida do possível, o arrependimento posterior aqui no Periscope. Eu estou de partida para Ribeirão Preto. Hoje eu dou palestra à tarde no Fórum de Ribeirão Preto para os estagiários da magistratura. E à noite eu estou em Jaboticabal palestrando na faculdade a respeito da redução da maioridade penal. Tá ok? Como sempre, eu vou desligar e vou ler todos os recados de vocês. Agradeço a participação, a companhia nessa quinta-feira, 1º de outubro, pela manhã. Um abraço a todos e até mais.